mesma idade. Esse foi o profeta Miqueias que profetizou. Bom, então tem mais profecias aí para serem cumpridas, né? O nome de Jesus e os ministérios dele foi minuciosamente profetizado por Isaías. Isaías é chamado profeta messiânico, porque ele profetizou muito a respeito de Jesus. Nós temos Isaías completamente messiânico, temos muitos salmos messiânicos, então Jesus foi falado, foi profetizado desde o começo. E o que é que Isaías falou? Lê para nós aí, Céline, por favor. Esse microfone tem que girar rápido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías 9, 6, 7. Mais uma profecia que foi se cumprida. Com referência ao nome de Jesus, tem uma passagem na Bíblia que eu acho assim fantástica. É uma coisa maravilhosa. Ela está lá em Juízes 13, lá no Antigo Testamento. Ela fala sobre a predição do nascimento de Sansão. Sansão foi um juiz levantado por Deus para reger, para julgar o povo de Israel. Um anjo, o anjo do Senhor. A gente já sabe quando se fala o anjo do Senhor, quem é? De quem que se trata, não é? É Jesus. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor e bota um anjo com letra maiúscula, isso quer dizer que é o próprio Jesus. Esse anjo de Jesus apareceu para a mulher do Manoá, para a futura mãe do Sansão. Nem apareceu para o pai, foi para a mãe, viu, gente? Olha a importância, né? A importância que nós temos aí no plano de Deus. O anjo apareceu para ela e falou assim, ó, você não pode engravidar, mas você vai ter um filho. E são palavras minhas, tá, gente? Eu tô aqui interpretando o que a Bíblia diz, né? Você vai ter um filho. E você, durante a sua gravidez, você não pode tomar bebida forte, você não pode tocar em animal imundo, você tem que se abster dessas coisas. E esse menino será nazireu. Ele também não poderá beber bebida forte, ele não poderá tocar corpos imundos e ele não poderá raspar a cabeça. A mulher ficou ali maravilhada com aquela informação e contou para o marido dela. Aí o marido dela falou assim, né? Pois é, eu queria também falar com esse anjo, porque eu quero saber como é que nós vamos criar esse menino. O anjo já tinha falado como é que seria, mas ele queria saber por ele mesmo, né? Nós também temos que ser assim, né? O Senhor falou, Senhor, o Senhor falou, como é que é? Me conta também, eu quero ouvir do Senhor. E foi isso que Manoá fez. Aí ele orou pedindo a Deus para esse anjo aparecer para ele. Ele fez uma oração. E aí o anjo apareceu de novo para a esposa, que nós não sabemos o nome dela. E aí ela falou assim, vem aqui, Manoá. O anjo voltou. Aí eles travaram uma conversa ali. E ele falou, eu quero saber como é que vai ser esse menino, como é que nós vamos criar esse menino. E depois dessa conversa ele falou assim, fala para mim o seu nome, porque depois que essas coisas aconteceram, nós queremos te adorar. Ele falou assim, como é que eu vou te dizer meu nome se ele é maravilhoso? Ele está muito acima do entendimento de vocês. Conclusão, para nós querermos definir Deus com uma palavra, com um nome, é muito pobre, porque o céu dos céus não podem conter o Senhor. A glória dele é muito poderosa, ela é muito extensa, de maneira que uma palavra só não pode definir o nome dele, né? Então o anjo disse isso para o Manoá, meu nome é por demais maravilhoso. Ele não iria compreender. O que aconteceu? Eles acabaram adorando aquele anjo porque eles sabiam que era alguém que deveria ser adorado. Ofereceram um holocausto, queimaram um cabrito lá na pedra, a fumaça subiu e o anjo subiu junto com aquela fumaça. Olha a importância da adoração. Quando nós adoramos, nós alimentamos o altar de incenso, gente. Não é? Vai depender da nossa quantidade de oração para Deus nos atender, para atender nosso pedido.
né? A adoração sobe, e, ela é jogada no altar de incenso, ali ela queima, aquela fumaça sobe como um aroma suave às narinas de Deus. Aí chegou lá, tem trovão, relâmpago, vozes, e Deus manda a resposta. Amém, gente? Glória a Deus. Está aquecendo o coração de vocês, porque meu coração está fervendo, né? Quando a gente começa a estudar essas coisas, o coração ferve demais. Bom, então é o seguinte, já até esqueci onde que eu estou aqui. E o profeta também profetizou até como seria Jesus na morte dele. Como que ele seria depois de carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e ainda suportar a ira de Deus sobre ele. Porque ele estava nos substituindo, então ele ficou desfigurado, ele ficou estranho. Vamos ler o que Isaías falou, no capítulo 53? Na descrição profética do seu perfil sofredor. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 3 e 5. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Então Isaías mostra que Jesus assumiu toda a nossa culpa, e assumiu em silêncio, ele sofreu como uma ovelha que é levada ao matadouro, né? Até parece que ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele já sabia todas as coisas, né? Porque ele se enviou, porque ele é o próprio Deus. Ele já sabia desse plano que já estava elaborado desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Como se não bastasse essa quantidade de evidências da divindade de Cristo no Antigo Testamento, nós temos assim um mar de informações no Novo Testamento. É impossível você não ver a divindade de Cristo no Novo Testamento. Aí na revista de vocês, na página... Esqueci qual página. Tem uma página aí que tem um quadradinho azul, que tem uma declaração do escritor aí, que eu achei que ela é muito interessante. Ela fala assim, a pessoa que pode ler o Novo Testamento sem ver que Cristo se apresenta como sendo mais que um mero homem, pode também olhar para todo o céu sem nuvens ao meio-dia, sem ver o sol. É impossível você, num dia sem nuvens, num dia bem ensolarado, você não perceber que o sol está brilhando no céu. Da mesma forma, a pessoa que estuda o Novo Testamento, é importante estudar, é importante ler, é importante estudar, é bom, é importante decorar e é bom obedecer, né? Melhor é obedecer. Então, é o seguinte, é impossível. E o Novo Testamento é essa quantidade de água. Você pode nadar de braçada, ainda fica muita água sem você puxar, porque o que nós vamos fazer aqui é só arranhar uma superfície, né? Porque o que tem é muito poderoso. Então, vamos lá. João, que foi o autor que escreveu, que foi o escritor que se direcionou aos cristãos, se direcionou a nós, ele falou lá no primeiro versículo do livro dele, do evangelho dele. Nós sabemos que João escreveu um evangelho, escreveu 3 cartas que estão lá pertinho do Apocalipse, estão juntinhas do Apocalipse, e escreveu o próprio Apocalipse quando ele estava exilado lá por amor a Jesus, lá na ilha de Patmos. Então, João escreveu 5 livros, né? Então, no evangelho dele, no primeiro versículo, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, 2. João não se preocupou em apresentar nenhuma genealogia de Jesus, porque ele queria mostrar que a origem dele era divina.
Ele já existia desde a eternidade, desde o princípio que ele existe, porque ele é Deus. E essa questão de falar em eternidade é muito difícil para a nossa mente limitada. A gente se atém aos nossos conceitos de espaço e de tempo, e a gente não consegue penetrar na eternidade. Os estudantes aí de 2º grau estudaram lá em geometria que 2 paralelas se encontram no infinito. É o postulado que a matemática tem para falar de eternidade. Eles não sabem de eternidade, eles têm que trabalhar com números, mas nesse caso aí foge a compreensão deles. Então, o infinito na matemática é representado por uma figura que parece um 8 deitado. Isso significa que não tem começo e que não tem fim, né? E 2 retas paralelas traçadas, 2 retas paralelas, são 2 retas que são traçadas, uma de um lado e outra do outro. E todos os pontos dessas 2 retas têm a mesma distância. Eles são chamados equidistantes, porque eles são exatamente iguais. É como se fossem 2 linhas de uma ferrovia. Essas 2 linhas de ferrovia, elas vão entrar pelo universo afora e vão se encontrar um dia lá no infinito. Isso é para dizer que elas nunca vão se encontrar. Né? Porque quem penetra o infinito? Nós não temos essa capacidade de penetrar o infinito. Então, isso é que João queria dizer ali, que Jesus estava no princípio, ele estava no princípio com Deus, e ele vai continuar sendo Deus para a vida toda. Para a vida toda nada, para a eternidade toda, né? E um outro versículo lá de João que me chama muita atenção, ele não está nem citado aqui na nossa revista, é o de João 16, 28. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele fez um discurso muito bonito lá. Então, ele falou no determinado ponto assim: eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Vocês conseguem ver esse gráfico? A minha mente matemática me leva a fazer gráfico de tudo que eu estou lendo, né? Então, é o seguinte, ele veio do Pai, onde ele habitava lá com toda a glória dele, com toda a pompa, com toda a grandeza. Ele veio do Pai, ele se mandou do Pai. Quando a Bíblia fala assim que o Pai enviou o Filho, quer dizer que o próprio Filho se enviou, porque ele era Deus, né? O Deus Pai enviou. Eu vim do Pai, entrei no mundo, onde eu passei 33 anos aproximadamente, mostrando a vocês que é possível vocês terem domínio sobre o pecado não terá domínio sobre vós, então, ao contrário, eu posso dominar o pecado, eu não preciso ser vencida pelo pecado, ele nos provou isso na humanidade dele, integralmente, morreu, deixou o mundo, morreu, foi crucificado e ascendeu, e voltou para o Pai, de onde é o lugar dele. Então, ele nunca deixou de ser Deus. Né? Eternamente ele foi Deus. Fez essa brecha na trajetória dele para nos alcançar. Para que não foi nem para ele nos entender as nossas dores. Para nós entendermos que ele conhece as nossas dores. É diferente, né? Porque ele já conhece, ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe o que é que o homem sente, ele sabe o que é que o homem sentirá. Então, a verdade é que ele veio mostrar para nós que nós podemos entender que ele conhece as nossas dores. Né? Nós temos uma riqueza nas nossas mãos. Nós temos que saber aproveitar essa riqueza que a gente tem. O mundo não tem. As pessoas que não conhecem a Deus, elas não têm. Né? Então, é isso. Eu costumo falar muito, né? Então vou falar menos um pouquinho. Essa parte aqui, ela não está na revista também não, mas ela é muito maravilhosa. João diz lá no evangelho dele que Jesus fez muitos milagres, muitos sinais na presença dos seus discípulos. Mas aqueles que ele escreveu no livro dele foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está lá em João 21, 30 e 31. Jesus fez muitos milagres, obviamente, né? Nós sabemos pelos outros evangelhos que ele fez muitos milagres. Mas João apresenta esses milagres como sinais. Sinal difere um pouco de milagre. Milagre qualquer um pode fazer. Lembra lá no Egito, quando Moisés transformou
o cajado dele em serpente, depois os magos fizeram a mesma coisa. Então, isso aí foi um milagre, né? Mas não é um milagre de Deus. Jesus falou para algumas pessoas que falavam lá, que faziam muitos milagres em seu nome. Ele falou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, milagre pode ser feito aí por várias técnicas que existem aí no mundo. Mas sinal, o sinal sempre é um milagre, mas um milagre nem sempre é um sinal. E João fez questão de falar que isso que ele registrou são sinais de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e também tem um objetivo evangelístico, é que para crendo tenhais vida em seu nome. Né? Os milagres, os sinais, são para que haja conversão. Não pode haver milagre de qualquer maneira, e não vai ser um sinal. Então tem que ter um objetivo, o milagre tem que vir acompanhado da pregação do evangelho, porque senão a pessoa é curada, ela é liberta, mas ela continua com a vida dela. Para isso é que existe um tratamento aí de alma, né? Nós temos a clínica da alma, é para lidar com essa questão das pessoas, né? Para elas já creram, mas elas têm que ter uma libertação total, a libertação do corpo, da alma e do espírito. Então foi isso que João quis dizer. Agora é o seguinte, ele falou alguns sinais. Vamos ver quais são esses sinais? Sinais registrados por João. A água transformada em vinho. A cura do filho do oficial romano. Cura do paralítico do tanque de Betesda. Multiplicação dos pães. Jesus caminha sobre as águas. Cura do cego de nascença. Ressurreição de Lázaro. Pois bem, esses foram os sinais de que João falou. Agora, após a ressurreição de Jesus, aconteceu um outro milagre muito importante. Os discípulos estavam lá desconsolados, tristes, meio desapontados, então eles foram fazer o que eles sabiam fazer, que era pescar. Né? Foi o povo lá para o mar pescar, lá para o mar de Tiberíades. E passaram a noite toda sem pescar. Que decepção, nem um peixinho. De manhã, quando eles estavam voltando, eles viram uma pessoa, um homem lá na praia. Aí esse homem gritou para ele, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles falaram, não. Aí ele falou, então faz o seguinte, lança a rede para o lado direito, que vocês vão achar peixe. Eles obedeceram, né? Não iam perder nada. Jogaram a rede do lado direito e eles quase não conseguiram puxar a rede, de tanto peixe que tinha. Quantos peixes tinha naquela rede? Alguém sabe? 153 peixes naquela, grandes peixes, 153 grandes peixes naquela rede. E eles logo perceberam que era Jesus. Pedro já tinha tido uma experiência lá no início do ministério de Jesus, também com uma pesca milagrosa. Então não foi difícil para Pedro reconhecer. E o mais interessante, o mais glorioso no final dessa passagem, é que Jesus estava recebendo lá na praia, esperando por eles, com um café da manhã maravilhoso. Tinha peixe sobre a brasa e pães. Imagina o que é você tomar um café da manhã servido pelo pão da vida. Existe privilégio maior do que esse? Não é? A mesa posta. E o segredo da mesa, gente, existe um segredo na mesa. Todos os grandes acontecimentos da Bíblia resultam numa comidinha, como eu gosto de falar. Reunião sem comidinha não é reunião perfeita. Não é? Então é o seguinte, existe um mistério aí em volta da mesa. Né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos, tanto em família como amigos. Nós temos que aproveitar esses momentos para glorificar a Deus. Não é para brigar, não é para discutir, não é para falar problema, mas é para adorar a Deus. Né? Aí muda tudo, o cenário fica todo mudado. Então, agora nós vamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é interessante pelo seguinte, porque ele fala pouca coisa específica a respeito de Jesus como Deus. O tema mais relevante, o considerado mais importante pelos teólogos, é o nosso texto básico. Nós vamos voltar lá para o texto básico agora para a gente ler. Eu queria fazer assim, as mulheres vão ler o primeiro texto,
Os homens vão ler o segundo e todos vamos ler o terceiro. Você conduz aí, Márcia, o primeiro texto, tá bom? Pega o microfone, depois você passa para o Celinho ou para o Marquinhos. Filipenses 2, 5, 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora todos nós, 1, 2 e... Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois bem, então Paulo falou pouco, mas ele falou coisas profundas. Quando ele escreveu esse primeiro texto aí de Filipenses 2, 5, 11, o objetivo dele não era propriamente falar para os filipenses sobre a divindade de Deus. Ele apresentou esse texto, ele escreveu esse texto mais como um exemplo para resolver um problema interno deles. Estava havendo muita dissensão, muita briga, muito partidarismo, vanglória, né? Estava acontecendo isso lá, gente, lá no começo já, né? Isso mostra que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar para que essas coisas não acontecem no nosso meio. Então, Paulo mostrou para ele esse exemplo de Jesus, que embora ele tivesse toda aquela glória, toda aquela majestade, ele se humilhou e tomou a forma de servo e veio e se humilhou tanto que ele chegou à morte e morte de cruz. Morte de cruz era uma morte vergonhosa, dolorosa, humilhante, e ele se propôs a fazer isso por nós. Por que nós vamos dar lugar para briguinhas, para facções, para inimizades, porfias? Isso tudo é obra da carne. Não vamos deixar que isso aconteça em nós e nem entre nós. Não é nada de ter antipatia um do outro e dizer aquela famosa frase, meu santo não combina com o do fulano. Na igreja não pode ter isso. Não pode haver más interpretações, não pode haver mau julgamento das pessoas, né? Então, Paulo mostrou isso, Jesus se humilhou. Que isso sirva de exemplo para nós também. E Paulo falou algumas outras coisas. Aí, na sua revista, tem um quadro, sabe? Um quadro laranja e laranja. Não sei qual que é a cor desse quadro, é laranja e laranja. É tom sobre tom. Eu não fiz esse quadro, fiz sim. O que é que Paulo fala aí? A primeira afirmação ali foi o nosso textual, né? Que vindo da plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de que fôssemos feitos filhos dele. E o mundo, depois desse acontecimento, desse fato, nunca mais foi o mesmo. O mundo foi completamente alterado depois desse evento, né? E Paulo ainda fala que nele habita toda a plenitude da divindade, não é? Toda aquela deidade plena, no sentido mais puro da palavra, ele estava estampado na pessoa de Cristo, de forma que se você olhar para Cristo, você enxerga Deus, porque toda a divindade está nele.
Paulo falou coisas assim profundíssimas, né, gente? E a última informação de Paulo é que a graça de Deus manifestou-se por intermédio de Deus homens. Vamos ler o texto? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa afirmação que Paulo está falando aí é como se ele tivesse autenticando. Já viu lá no cartório, quando o cartório vai autenticar um documento, que ele bate o carimbo, escreve assim, confere com o original? Né? Todo mundo já viu isso aí alguma vez na vida. Então, o que Paulo estava batendo? Batendo um carimbo em cima dessa informação, falando que a graça de Deus manifestou-se em Cristo e trouxe salvação a todos os homens. Né? É um autenticando a obra do outro. Tudo bem? Até aí? Está ficando claro? Está dando para aprender? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente se pretende a comunicar, se propõe a comunicar alguma coisa, tem que acontecer duas opções. Ou você aprende, ou você sai edificado. Você não pode sair menos do que você sabia antes. Não pode sair igual daqui, né? Você tem que aprender ou ser edificado. Eu espero que estejam acontecendo as duas coisas. Que a palavra de Deus é sempre nova. Eu posso repetir a mesma palavra aqui, posso ler o texto, mas ela vai falar para cada um de maneira particular, da maneira como você precisa receber. E por fim aqui dessa parte, né, desse tópico, nós temos o que o escritor de Hebreus disse. A carta aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o autor dela, né? Alguns dizem que Paulo, outros Paulo, outros falam que são várias pessoas, mas na verdade aqui ninguém sabe. Então é por isso que a gente fala o escritor de Hebreus. Quando ele escreveu essa carta, ela foi considerada como um quinto evangelho. Por quê? Enquanto os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam do que Jesus fez enquanto ele estava na terra, Hebreus fala do que ele faz estando no céu. É uma continuidade da obra de Jesus. E essa carta, ela enfatiza a superioridade de Cristo com relação aos anjos, aos profetas, a Moisés, a Arão, né? Ele mostra que tanto o sacrifício de Jesus foi superior aos sacrifícios dos sacerdotes. E a aliança que ele estabeleceu através do sangue dele era superior à aliança mosaica. Né? Isso aí é que ele mostra para nós. Cristo é o superior. Ele é a expressa imagem do Pai. Tudo foi submetido a ele. Está tudo sob o domínio dele. E é essa grandeza de Jesus que o escritor de Hebreus procura passar para nós. Aí na revista eu gostaria de ler o tópico que tem aí na carta dos Hebreus. É o item 2.3. Queria que todos nós lêssemos. Todo mundo tem revista? Eu não transcrevi, né? Porque eu achei que todo mundo tinha revista. Vamos ler lá, gente? 1, 2 e... No segundo da carta de Hebreus, o autor enfatiza a pré-existência de Cristo e sua absoluta divindade. O texto parte da posição exaltada que o Filho ocupava diante do Pai nos tempos mais remotos da eternidade. Passa pela encarnação para salvar o perdido e estende-se até o seu estado de exaltação junto ao Pai no presente momento. Bom, isso aí explica os textos que nós vamos ler agora. Eu vou ler esse daqui, depois Márcia leu, o Marquinho leu outro. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos,
Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de tudo experimentasse a morte. Hebreus 2, 7 e 8. E o próximo texto? Primeiro aí, Márcia. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. O próximo? O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Com esse texto aí, não precisava Paulo ter falado mais nada. Ele fala que o Filho é o resplendor da glória do Pai. É como se Jesus estivesse concentrando nele todos os raios vindo de um corpo luminoso que é o próprio Pai. Ele concentrou toda aquele clarão, aquela luz que veio do Pai. E ele era a expressão exata do Senhor. Quando um filho parece muito com o Pai, a gente diz que é a cara do Pai, né? Jesus era a cara do Pai. Porque ele era igual ao Pai em tudo, era igual em obra, era igual em divindade, ele é Deus, né? Então ele era a expressão exata do seu ser, do ser do Pai. E ele sustentando todas as coisas por sua palavra. Jesus não foi apenas o Criador, ele é aquele que sustenta o universo, é que ele promove a harmonia no universo, é ele quem conhece todas as estrelas, é ele que conhece tudo e todos. Né? As galáxias, o movimento das galáxias é todo orientado por ele. Então é por isso que ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Né? Não precisa de esforço. Ele fala e faz. E depois que ele realizou a purificação dos pecados, isso significa que ele, no sacrifício, ele era o sumo sacerdote e ele era o sacrifício. Aconteceram as duas coisas no mesmo ato. Ele era o sumo sacerdote e ele era o próprio sacrifício que foi feito para a purificação dos nossos pecados. E depois ele, como profeta, ele se assentou à direita da majestade de Deus, como profeta e como rei. E ele reina eternamente por todos os séculos e séculos. Ele é rei inigualável, é rei incomparável, é rei eterno. O reino dele não tem fim. Então hoje ele está lá glorificado à direita da majestade nas alturas. É glorioso isso, não é? É glorioso demais. Posso ficar simples nas palavras, né? Mas no coração não é simples assim, não. Bom, então, além de todas essas referências no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos mais ainda. Nós temos as provas da divindade de Cristo. Para mim já está provado, né? Mas vamos ver o que o escritor aqui falou a respeito dessas provas. Essa doutrina da divindade, ela é um pilar na história da igreja. Né? Ela é uma parte muito importante na história da igreja. Nós vamos ver agora algumas afirmações que vão confirmar essa divindade de Deus. Nós temos as alegações de Jesus. Muitas pessoas, né, muitos teólogos, eles negam a divindade de Jesus. Eles negam que Jesus disse que ele era Deus. Mas nós sabemos que Jesus via claramente que ele era Deus. Ele declarou isso muitas vezes. Ele agiu como Deus muitas vezes. Então, isso é inquestionável. Nós podemos ver na igualdade dele com relação ao Pai. As alegações dele quando ele disse que ele era igual ao Pai. Quem é o próximo aí? Disse-lhe Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco
e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, me vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 8, 9. Vou voltar um pouquinho nesse texto aí, porque tem muita gente nova que não conhece esse capítulo 14 de João. Esse capítulo 14 de João, ele é assim, conhecidíssimo, lidíssimo, né? Assim como o evangelho todo é lido, ele também é mais lido ainda. Jesus começou a falar assim com os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Estou soltando uns pedaços aqui também, tá? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vós estejais também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, aquele Tomé que tinha tocado a mão de Jesus, que tinha visto lá, né, o sinal dos cravos, ele falou assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus disse, aquela passagem que todo mundo conhece: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai ao Pai, não. Ele falou ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso faz toda a diferença. E Filipe falou assim: mostra-nos o Pai, Senhor, isso nos basta. Né? E aí entra nesse texto. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Acorda, Filipe. Eu e o Pai somos um. Né? E ele para frente ele fala mais uma outra coisa assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos pelas mesmas obras que eu faço. Quer dizer, as obras dos pais, nós vamos ver logo aqui na frente, as obras do Pai eram também as obras de Jesus, né? Bom, para frente. Jesus ainda nesse texto aí de Mateus 11, 27, ele faz 3 declarações importantes. Ele disse da sua condição de principal agente do universo. O que está escrito ali embaixo? Na comunhão dele com o Pai. E na condição dele de principal revelador do Pai. E como se isso tudo não foi suficiente, Jesus fez algumas declarações em que ele falava que eu sou. Nós sabemos que essa expressão eu sou era uma referência àquela declaração que Deus fez a Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés queria saber o nome dele, ele falou assim: diga que eu sou. Ele é. Como diz o Joab aqui hoje, ele é. Para ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele simplesmente é. Né? Ele não era, ele não será. Ele é. Ele nem existe, né? Porque quem existe foi feito. Ele é. Ele é. Não tem explicação para esse ele é. Então, Jesus fez algumas afirmações. Eu queria que vocês falassem para mim quais são esses 7 eu sou de Jesus. Primeiro ali, qual que é? Hã? Aquilo é um pão. Fala alto, Márcia. Eu sou o pão da vida. A segunda. Eu sou a luz do mundo. A terceira. Aquilo é uma porta, gente. Hã? Eu sou a porta. E depois? O que é que o bom pastor faz? Glória a Deus. E depois? A cruz vazia significa que alguém não está ali mais. Aconteceu o que com essa pessoa? Eu sou a ressurreição e a vida. E depois? Aquilo é um caminho. Sou o caminho, a verdade e a vida. E a última? João 15. Eu sou a videira verdadeira. Aquilo ali é uva. A uva está numa parreira.
né? Então, essas foram 7 declarações dele em completa alusão ao eu sou lá de Moisés. Bom, os atributos de Deus na Bíblia, eles são totalmente aplicados a Jesus. Nós sabemos que Deus tem vários atributos, né? A gente aprende lá na escola dominical, aprende aí na vida, que existem os atributos naturais, os atributos morais. Tem vários outros atributos que não entram nessa classificação. E dentro desses naturais e morais, existem aqueles que são comunicáveis e aqueles que são incomunicáveis. Os comunicáveis significa que nós podemos ter esses atributos, nós podemos, embora eles sejam de Deus. E os incomunicáveis, que nós vamos ver aqui na frente, Deus não nos delega, né? Não é prerrogativa nossa. Um dos atributos dele é a justiça. Jesus disse que ele era justiça. Eu acho que não dá tempo de ler tudo não, né, Joab? Quantas horas? Então, não podemos ler tudo, não. Então, nós sabemos que Deus é justiça, Jesus também é justiça. Deus é santidade, Jesus também é santidade. Deus é amor, Jesus também é amor. Ele é eterno, né? Um dos atributos dele é a eternidade. Jesus também é eterno, nós já vimos. Ele é imutável, Jesus também é. Tiago 1,17 diz assim: toda dádiva e todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Eu troco essas expressões aí. Né? Então, ele não muda, ele não pode mudar, porque ele é imutável. E a onipotência, a onisciência e a onipresença estão falados. Esses aqui, então, são incomunicáveis. Ninguém pode ser onipotente, onisciente, onipresente, a não ser Deus. Não pode ser a Virgem Maria, não pode ser os santos, não pode ser a minha santa que morreu, não pode. Eles não conseguem ver duas pessoas ao mesmo tempo. A Santa Virgem Maria, que nós a consideramos santa, ela foi escolhida para ser a mãe de Salvador, ela não pode ver ninguém, né? Primeira questão, incomunicáveis lá. E se ela pudesse, ela não teria condição de atender duas pessoas ao mesmo tempo. Ela não seria onisciente, né? Então, pronto. Então, esses atributos são só de Deus. Não existe uma quarta pessoa da Trindade. A Trindade são Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou e pronto. Eles são detentores desses atributos. Correndo, porque atrás vem gente, né? E através dos nomes divinos também, Jesus tem uma demonstração de que ele é Deus. Ele foi chamado de Filho de Deus, de Alfa e de Ômega. Ele foi chamado de Senhor. Quando Maria foi visitar Isabel para contar de que ela estava grávida de Jesus, a Isabel falou assim: e de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Ele foi chamado de Senhor antes mesmo de nascer, como um homem. Ele é Senhor de todos e Senhor da glória. Né? Um texto que me chama muita atenção, talvez a gente possa até terminar com esse texto, embora tenha mais assunto, é o de Salmo 24. E eu queria que nós cantássemos essa música ao invés de falar. Né, Marquinhos? Então, enquanto você se prepara aqui, eu vou continuando a falar mais, porque tá bom falar. Né? Então, Jesus também, ele mostrou que era Deus através... Não, essas duas coisas aqui eu tenho que falar, tá, Joab? Jesus fez muitas obras, né? Mas as obras que Jesus fez, nós podemos fazer, porque ele falou que nós poderíamos fazer as obras que ele fez e muito mais. Para isso, ele enviou o Espírito Santo, que concede dons às igrejas para a operação de sinais e de milagres, para a exercitação dos dons. Mas duas prerrogativas de Jesus, ele não abriu mão delas. Uma era perdoar pecados. Ele aceitou sempre o perdão. Ele sempre perdoou pecados, né? Nós temos algumas passagens na Bíblia onde ele perdoou pecado. E receber adoração. Ele sempre recebeu adoração. Era bebê e já recebeu a adoração dos magos. Quando os magos chegaram para visitar Jesus, eles viram Jesus com a mãe. Eles entraram e adoraram o menino. Eles não adoraram a Virgem Maria, eles não adoraram a Sagrada Família, eles adoraram o menino e ofereceram a ele presentes, ouro, incenso e mirra. Ele foi adorado ali na época do nascimento dele. E nós temos todas essas outras situações em que ele recebeu adoração. Então vamos adorar agora
o nosso Rei Jesus, através do Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E para encerrar mesmo agora de verdade, eu queria falar uma coisa aqui que está na nossa revista. Aquele escritor C.S. Lewis, ele é muito lido na atualidade, né? Ele tem vários livros. E ele disse o seguinte, com referência às declarações de Jesus de que ele é Deus, ele apresenta uma trilogia de um pregador escocês que chamava John Duncan. Não é nem dele essa afirmação, mas ele é que eternizou isso aí. Ele diz, se Jesus não fosse Deus, ele seria um mentiroso ou um lunático. Jesus não era um mentiroso nem um lunático, nós sabemos disso, né? Portanto, Jesus é Deus porque ele disse que é Deus. Pronto, final de conversa. Ele é Deus porque ele disse que ele é Deus. Aleluia, glória a Deus por essa palavra nessa manhã.